Bom dia, pessoal. Então, eu me chamo Matheus e vou falar a respeito das bactérias coliformes e protozoários. Então, aqui está como foi organizado esse trabalho, as etapas do trabalho, começando um pouco a respeito das bactérias coliformes. Nós temos que elas são gram-negativas e anaeróbias facultativas. Temos o grupo das coliformes totais, que elas fermentam lactose e produzem gás a uma temperatura de 35 graus, estão presentes em praticamente tudo. E temos o grupo das coliformes termotolerantes, que elas fermentam a lactose e produzem gás a uma temperatura de 45 graus Celsius. Antigamente essas coliformes eram nomeadas como coliformes fecais, mas hoje em dia não é mais utilizada essa nomenclatura, tendo em vista que a detecção dessas bactérias não necessariamente indica poluição fecal. Dentro das coliformes termotolerantes, nós temos a Escherichia coli, que é a principal espécie do grupo dos coliformes termotolerantes e é considerada a melhor indicação de poluição fecal, tendo em vista que são encontradas em intestinos de animais de sangue quente, incluindo os humanos. Falando agora um pouco dos protozoários, nós temos que eles são organismos unicelulares eucariontes, podem alterar sua forma de acordo com o ambiente que se encontra ou a função a ser realizada. São encontrados em ambientes aquáticos e terrenos úmidos, são de vida livre ou parasitas, e alguns protozoários, como a Giardia cryptosporidium, são de particular preocupação devido à sua capacidade de causar doenças transmitidas pela água. Então, aqui falando um pouco agora sobre os protozoários Giardia, eles podem assumir duas formas, que seria a forma cística e a flagelada. Então, nós temos aí a imagem da direita, que nos traz a forma flagelada, onde tem essas espécies de tentáculos que auxiliam ela no deslocamento dentro do hospedeiro e fixação nas paredes do intestino delgado. E também nós temos a forma cística, que é a forma que ela assume quando fora do hospedeiro para poder resistir às variações de condições de vida desse cisto. Nós temos também que ela transmite a giardíase em animais e humanos através da ingestão de alimentos e água contaminada com esses cistos. Falando agora a respeito do protozoário Cryptosporidium, existem 27 espécies de Cryptosporidium e duas são espécies que parasitam o homem, que seria a Cryptosporidium hominis e a Cryptosporidium parvus. Então, ela transmite a criptosporidiose em animais humanos através da ingestão de alimentos e água contaminada com cistos. Então, a gente nota aí a similaridade com a infecção do protozoário Giardia. Então, a figura à direita nós temos o oocisto, que seria equivalente à forma cística da Giardia, que seria a forma que o Cryptosporidium assume fora do hospedeiro. E embaixo nós temos uma imagem de uma colônia de Cryptosporidium. Qual que seria o ciclo de vida do protozoário? Então, um elemento que esteja infectado por esses protozoários, através de suas fezes e o direcionamento dessas fezes até um curso da água, um rio, enfim, sendo que esse curso de água não é tratado e, consequentemente, algum outro indivíduo faça essa ingestão direta dessa água não tratada, vai se infectar, vai ingerir esse cisto, vai se infectar com a doença e assim dar início a um novo ciclo. Nós temos também que outra forma de contaminação seria através da ingestão de água, por captação subterrânea não muito profunda, onde existe alguma criação de alguma espécie de animais ali, que através da infiltração no solo, esse cisto tenha contato com esse leito de água. E também através da irrigação, essa irrigação de águas que não tem o devido tratamento vai irrigar alguns alimentos e o consumo desses alimentos em natura sem a devida higienização. Então, como é feita a detecção, a determinação de coliformes totais e termotolerantes? Então, a princípio é feita a determinação de presença de coliformes totais pelo método da presença e ausência, e se acaso não for detectada a presença, pode-se concluir a ausência de coliformes de uma maneira geral. Agora, se acaso for detectada a presença de coliformes totais, é necessário se fazer a determinação de presença de coliformes termotolerantes também pelo método de presença e ausência. Se acaso não for detectado a presença de coliformes termotolerantes, podemos concluir o indicativo de não contaminação fecal. Agora, se for constatada a existência de coliformes termotolerantes,
é necessário se fazer ensaios adicionais, né, para a determinação da presença de Escherichia coli. Alguns métodos mais usuais seriam unidade formadora de colônia e o número mais provável. Como que se dá a determinação de detecção de protozoários? Então, o protozoário ele pode ser detectado através de microscopia e coloração específica e também citrometria de fluxo. Falando agora a respeito de um problema também adicional que esses micro-organismos causam na tubulação, é a formação do biofilme. Então, nós temos a formação do biofilme, que é a fase 1 e 2, que seria a aderência, onde esses micro-organismos, de uma forma isolada, eles se aderem na parede dessa tubulação. A fase 3 e 4 é referente à expansão e maturação desse biofilme, onde essas microcolônias ganham mais indivíduos e vai expandindo, né, até a formação de um biofilme único. E temos como último estágio a dispersão desse biofilme, onde depois de atingido um volume expressivo e uma extensão expressiva, ocorre o desprendimento de alguns indivíduos realimentando esse ciclo. É importante a gente falar aqui que esses indivíduos formam uma película protetora nesse biofilme que protege de algumas adversidades essas colônias, inclusive protege contra alguns antibióticos. Então, essa figura à direita, nós temos a tubulação afetada pelo biofilme. A gente pode verificar ali que ocorreu a redução da seção transversal dessa tubulação, né? O que interfere na vazão e automaticamente na distribuição dessa água em alguma localidade. E também temos outro efeito do biofilme, que seria essa coloração específica barrenta da água, né? Além de outros problemas já citados anteriormente. E como que é feito o tratamento dessa água contaminada? Então, ela é basicamente feita em estações de tratamento. O processo de decantação e filtração, ela contribui para a eliminação desses micro-organismos, mas eu queria citar aqui esse processo de desinfecção, que seria a inclusão de cloro para a eliminação desses patógenos. O cloro tem uma boa eficiência na remoção desses patógenos, né? Podemos utilizar outros elementos também, como ozônio, que mostram uma boa efetividade para essa função. Então, recapitulando sobre as bactérias e protozoários, nós vimos que elas transmitem doença através da água, né, pela ingestão direta ou indireta. Temos também como um problema a contaminação de recursos hídricos, que pode contaminar rios, lagos, né, afetando ecossistemas aquáticos e vida selvagem. Também temos o problema dos impactos na segurança alimentar. E também temos como um problema os danos à tubulação através da formação de biofilme. Então seria isso, pessoal. Minha apresentação é essa. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.